adoração e dos milagres. Vamos aprender a orar e adorar com os nomes de Deus? Vamos lá. Hoje o Senhor proverá. Yahvé Jireh. Sobre Yahvé Jireh. O versículo-chave para a gente entender Yahvé Jireh, também conhecido como Jeová Jireh, está lá em Gênesis 22. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou, como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje, se diz: no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 13 e 14. Nós vemos que o contexto Jeová Jireh ocorre dentro da preciosa experiência de Abraão em obedecer ao Senhor, em se dispor a sacrificar o bem mais precioso que ele tinha naquele momento, que era o filho dele, a Yahvé. E aquele coração levou Yahvé a fazer o quê? A prover o quê? O sacrifício. Vamos trabalhar um pouquinho o nome Yahvé Jireh. Moriá. Moriá foi o local onde Abraão foi impedido de sacrificar seu filho. Como já foi dito, ele está naquele contexto da experiência de Abraão, onde ele foi realmente teve um coração de obedecer ao Senhor pela fé. Sabe? Tradicionalmente, esse monte tem sido associado ao monte do templo, ali em Jerusalém. É interessante porque João Batista ele chama Jesus de quê? De Cordeiro de Deus. Certo? Então, foi providenciado que um cordeiro. Então, Deus providencia para a humanidade o quê? Deus provê um caminho de salvação para a humanidade. Sabe? E ali naquele monte, foi lá que Yahvé Jireh proveu esse sacrifício definitivo que nos daria paz, que é o que? O próprio sacrifício de Jesus. Então, o Senhor está sempre provendo para nós toda libertação, toda graça. A palavra hebraica, Ra, da qual se deriva Jireh, significa ver. Nesse caso, ela pode ser traduzida por prover, sabe? O que isso tem a ver? Uma vez que Deus vê o futuro, sabe, bem como o passado, o presente, ele pode antecipar o que é necessário. Então, o fato de Deus ver fala que, além dele ver, ele vai prover a necessidade. Então, queridos, a nossa relação com o nosso Deus é um Deus também que ele é provedor. E como já foi dito, a maior necessidade que um homem tem é uma necessidade de relacionamento. E através do seu Filho, Jesus, nós fomos providos dessa possibilidade. Interessante que a palavra provisão vem da junção das palavras em latim olhar para frente, sabe? Então, quando a gente olha para Jeová Jireh, a gente está orando como um Deus que vê a situação antes dela acontecer. Por isso que ele pode prover nossas necessidades. Em suma, é um Deus que sabe, é um Deus que está no controle. Então, Jeová Jireh é um Deus que está no controle de nossas vidas. E quando nós declaramos essa realidade de Deus, essa maravilha, essa beleza de Deus, uma das maravilhas de Deus é justamente isso. Ele pode prover porque ele vê antes. E ele sabe as situações as quais nós vamos viver. E através desse saber antes, ele manifesta o amor dele, o que provendo as reais necessidades que nós temos. Nós podemos louvar a Deus. Como? Porque ele provê para a minha vida com amor. Deus expressa o amor dele. Uma das formas dele expressar o amor dele por nós é através da sua provisão. Ele vai prover. Então a gente deve louvá-lo e deve dar graças. Graças por quê? Pela forma como Deus tem provido a nossa vida. Emocional, espiritual, material. A gente pode o quê? Ter essa visão. Agradecer a Ele, Senhor. O Senhor tem provido para a minha vida espiritual. O Senhor tem provido para a minha vida material, emocional. Então a provisão de Deus para nossas vidas é maravilhosa. A gente deve confessar qualquer tendência nossa a desvalorizar essa provisão, essa graça de Deus. Entender que Ele é provedor. Muitas vezes a gente erra, queridos, como filhos, duvidando
ou sendo incrédulos à ação de Deus. A gente precisa confessar isso e nos arrependermos. Da mesma forma, a gente pode continuar constantemente o quê? Pedindo. Para quê? Para que Ele nos ajude a obedecer a Ele sem hesitar. Como Abraão fez. Abraão teve essa experiência, ele obedeceu uma coisa louca, ele obedeceu uma coisa quase que sem noção, pela fé. Então, queridos, quando a gente entende que Deus é Jeová Jiré, quando a gente entende essa maravilha do Senhor, quando a gente entende esse traço do caráter de Deus, nossa relação com Ele fica muito, muito, muito gostosa. Amém? Que Deus continue te abençoando, te dando direção. Jeová Jiré está sobre sua vida. Amém?